Oi, gente! Hoje nós estamos aqui no nosso podcast Além das Finanças para falarmos sobre um movimento que tem sido muito significativo nos últimos anos, principalmente depois da Covid-19, transição de carreira. E muita gente tem confuso essa ideia sobre transição de carreira. Como que eu posso fazer uma transição de carreira? E o que eu quero falar com vocês hoje é que tudo é possível, desde que nós saibamos quem somos, aonde queremos chegar. Para isso, a gente tem uma convidada super especial, Cláudia Soares, minha amiga, minha retratista, que vai falar um pouquinho para vocês. A gente vai trazer esse tema de transição de carreira. E por que a Cláudia está aqui? Porque ela fez transição de carreira. Então, estão todos convidados para conhecer um pouco mais como fazer e que passos a gente pode seguir para uma transição de carreira eficiente, eficaz e você se encontrar no seu mundo e você ser feliz no que você faz no trabalho. Claudinha, seja muito bem-vinda! Obrigada pelo convite, pessoal. Muito obrigada, Milena, e a vocês por assistirem a esse podcast maravilhoso. Muito obrigada pela tua presença. E a gente aqui no Ápice, a gente faz questão de falar sobre transição de carreira, porque o universo de mercado financeiro tem trazido muitas pessoas de transição de carreira, né? E como um tema é muito macro de transição de carreira, eu quero trazer aqui para todo mundo que, além das finanças, a gente pode mudar a nossa carreira, mudar o nosso perfil profissional. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Cláudia. Quem era a Cláudia antes da transição de carreira, né? Minas Gerais, o que você tem ali antes de ter escolhido uma transição de carreira? Por que você escolheu e que carreira você escolheu nessa transição? Fala um pouquinho aqui para todo mundo. Vamos lá. A minha história, não é, realmente começa em Minas. Sou mineira, hoje me considero mineirense, metade mineira, metade cearense. E em Minas Gerais eu trabalhava para uma indústria de equipamentos. Gerenciava ali o departamento de marketing e fui trabalhar nessa empresa a convite de um professor na faculdade. Legal. E lá dentro, depois de assumir esse departamento de marketing, acabei assumindo um segundo departamento, que foi o de recursos humanos, após uma pós-graduação que a própria empresa investiu no meu conhecimento. Então, assim começou a vida, né, corporativa da Cláudia. O mundo corporativo, assumindo em Minas 2 departamentos, o de marketing e o de recursos humanos. Fiquei nessa empresa, depois de formada, 6 anos, e aí meu marido foi promovido e transferido para o Ceará. E aí, quando eu cheguei aqui, sem emprego, 40 dias depois, por minha surpresa, eu fui contratada por uma multinacional chinesa para assumir um departamento de marketing. E lá eu fiquei. Eu não falei antes, mas eu me casei muito nova. Então, tudo na minha vida acabou acontecendo depois do meu casamento. Perfeito. Estudar, ir para a faculdade, administrar filhos, marido, casa, estudo e profissão. Eu sempre fui muito obstinada e eu tinha certeza que eu queria viver essa experiência corporativa. Antes de vir para cá, eu estava lembrando, né? Porque assim, quem nunca passou por isso, quem sempre teve a vida muito bem planejada, né? Eu vou estudar, vou primeiro me desenvolver profissionalmente, conheço alguém, aí me caso, planejo, tenho filhos. Não, comigo as coisas aconteceram ao contrário. Eu conheci alguém, me apaixonei, casei, e aí, quase aos 30 anos, não, um pouco antes, aos 20 e poucos anos, a Carolina já tinha o Augusto com 2 anos, na verdade, e aí eu falei com a minha mãe, eu quero agora voltar a minha atenção para a minha carreira profissional. Que o que me faltava, eu senti que existia uma lacuna que eu precisava preencher, que era a minha vida profissional. E a minha mãe sempre muito, mãe, vá. Tô eu, contigo. Obediente, fui. Então, enfim, aí volta para 2011, quando eu cheguei aqui em Fortaleza. Fui trabalhar para essa multinacional e fiquei nela durante 5 anos. Os 3 primeiros anos foram bons, não posso dizer que foram maravilhosos, porque a diferença cultural, para quem é de fora e vai para uma outra
cidade, um outro estado, como foi o meu caso, né? Vir de Minas Gerais com uma determinada cultura e me inserir no Ceará, com uma cultura completamente diferente, foi um choque. Né? Então, os 3 primeiros anos foram bons, eu consegui executar bem o meu trabalho, mas chegou um momento da crise da commodity do minério, porque eu trabalhava para uma mineradora. Os 2 últimos anos já foram muito difíceis, porque me pediram para poder parar de trabalhar, mas continuar recebendo. Então, eu ia para a empresa e eu ficava no limbo, porque eu não podia fazer nada. Eu não podia trabalhar o marketing da empresa, porque a empresa me pediu para simplesmente parar tudo que dizia respeito à comunicação, eu precisava interromper. Então, eu fiquei 2 anos nessa empresa, literalmente indo bater o ponto e receber por isso. Muitas pessoas, né, Cláudia, teriam achado ótimo. Maravilhoso. Mas quando você tem a gana profissional de dizer e de mostrar a que você veio, de mostrar o seu trabalho, é inadmissível, né? A gente não consegue. Principalmente, eu acho assim que mulher ainda mais tem essa inquietude, porque a gente faz tanta coisa, né? Em casa, filhos e tudo, e a gente não consegue mesmo ter essa coisa de, tudo bem, eu tô aqui, porque você empresa, tá dizendo que não é para fazer nada, eu não vou fazer nada, né? E aí, um parâmetro ali, você, de formação, é PR, Relações Públicas. Relações Públicas. E aí, nesses 2 anos... Pós-graduada em gestão de pessoas. Nesses 2 anos, você pensou... Nesses 2 anos aconteceram... Que eu tô fazendo aqui? Não, eu penso... Na verdade, eu confesso a você que eu me perguntei várias vezes durante esses 5 anos o que é que eu estou fazendo aqui. Perfeito. A diferença cultural gritante de mineira, cearense e chineses. Sim. Então, realmente, em alguns momentos, eu me perguntei o que é que eu estou fazendo aqui. Sim. Mas eu não sou aquela pessoa que desiste fácil, né? Uma boa taurina, ela é persistente e teimosa. Sim. Então, em relação ao trabalho, enquanto eu tinha trabalho a ser executado, na minha mente eu estava cumprindo o meu propósito. Perfeito. Certo? A partir do momento em que você não pode fazer nada, mas eu também não vou te demitir. Porque a ideia da empresa é daqui a algum tempo, quando as coisas melhorarem, você está aqui e continua da onde você parou. Só que isso não aconteceu. Né? E aí, quando a empresa foi demitindo, eram na época 157 funcionários, 150 foi embora. Então, quando chegou a 7ª, que fui eu só não soltei foguete porque não demitiram, mas eu fiquei muito feliz. Sim. E aí, depois de ter passado por todo esse período, né, a questão da adaptação cultural, a dificuldade de não poder fazer nada no meu trabalho, antes mesmo disso acontecer, quando, uns 6 meses depois que eu fui obrigada a paralisar, eu cheguei para um dos diretores e falei assim, olha, eu queria que você me demitisse. Contra meu marido, que também não gostou da ideia, porque ele achava que eu ganhava bem. E, louca, você ganha bem, você vai para lá para... Parte prática. Parte prática. Tá ótimo. Não é isso. E aí esse diretor falou comigo, Cláudia, eu não posso te demitir. Eu só te demitiria se você fizesse alguma coisa muito ruim, não é o caso, ou se viesse um comando direto da China para que eu fizesse isso. Você pode pedir demissão, aí entra conta. Pedir salário acima da média de mercado. Eu venho aqui, bato o ponto, tecnicamente, estranhamente... Estou à disposição. Estou à disposição, mas eu estou aqui. Sim. Aí ele falou, faça o seguinte, escolha alguma coisa que você goste e estuda o tempo que você está livre aqui. Aí eu, tá. Então, ok. Que bela mentoria, né? Uma bela mentoria. E aí eu, também obediente, segui à risca o que ele me falou. Então, tá bom. Eu vi nisso uma oportunidade, na verdade. Sim. E aí eu volto atrás, na faculdade de comunicação, aquilo que eu sempre gostei de fazer, a interferência do meu pai, né? Desde pequena fui exposta à fotografia, meu pai gostava de fotografar a gente. Na faculdade, as cadeiras que eu mais aproveitei foram a de fotografia e cinema. E aí isso tudo, eu vi nisso uma oportunidade. Eu falei, ok, eu vou estudar fotografia. E eu realmente fui estudar. Então, nesses 2 anos em que eu fiquei
sem fazer. Em 2 anos, 1 ano e 6 meses, que eu fiquei literalmente sem fazer nada na empresa, eu estava fazendo para mim. E aí eu fiz realmente imersão. Eu fui atrás de cursos, fui atrás de mentorias, workshops, congressos, e fui estudando. Aí comecei a fotografar, né? Fotografando famílias, fotografando no fim de semana, e aí durante a semana eu estudava e editava foto, aonde? Na empresa. E aí, quando me demitiram, eu tinha a certeza de que eu não queria voltar para o mercado corporativo, que eu queria realmente seguir essa jornada na fotografia. Algumas fichas, elas vão caindo ao longo do caminho, né? O fato, aí entra, eu não sei se você vai me fazer essa pergunta, mas eu acho que ela é muito pertinente, que é a questão do planejamento, né? Ok, as Não coisas aconteceram, né? Mas para que hoje eu estivesse onde eu estou, houve muito planejamento. E esse era o próximo ponto, Claudinha, porque quando a gente busca conhecer o conhecimento, né, e principalmente depois da Covid, tornou-se mais prático e eficiente como fazer uma transição de carreira. Então, a gente tem vários campos de pesquisa, né? Então, a gente pegou aqui algumas coisas de Forbes, alguns caminhos, né? E o principal de todos esses conselhos, né, ou cursos, fala do planejamento. E como a gente trabalha com finanças, é aí onde a gente quer chegar, né? Não adianta a pessoa falar assim, eu não estou satisfeita, vou mudar. E mudar, né? Então, a gente já saiu daquela época onde muita coisa não tinha sido descoberta, onde ainda tinha muita coisa a fazer. Hoje não é mais assim. Hoje já tem tudo muito posto. Então, é difícil uma pessoa que vai descobrir alguma coisa, né? Então, você vai pegar uma ideia que já tem ou você vai melhorar para colocar do seu jeito. E muitas pessoas, como você falou assim, no mundo corporativo, falam assim, eu não aguento mais meu chefe, eu não quero ter chefe, vou pedir demissão e vai dar tudo certo. Gente, muito cuidado. É tipo, né, a pessoa que está fazendo a mágica fala assim, não tentem isso em casa, sem supervisão. Então, uma transição de carreira, ela tem alguns passos, né? E eu digo que o primeiro deles é você se entender enquanto que profissional você é, qual é a área que você quer, né? Você ter esse entendimento, você teve ali uma sorte de ter tido um mentor que falou assim, aproveita, você não vai pedir demissão, eu não posso te demitir, aproveita que você está recebendo para pensar outro caminho, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade, essa oportunidade, mas ao mesmo tempo, todo mundo... que eu acho que a inquietude, ela é muito pessoal e a vontade de transformar e de montar outra coisa, de fazer outra coisa, ela é muito pessoal também. Eu, na minha vida, eu sempre me coloquei prazos em cada instituição, em cada local de trabalho. Se em tanto tempo eu não atingir isso, tchau. Mas tinha um caminho a seguir, mas o tchau já era sabendo para onde eu ia, né? E aí vem o planejamento, porque a primeira parte é quem é você, o que você quer, o que te faz bem, né? E como que você vai chegar nesse ponto. E tudo isso faz parte de um planejamento financeiro. Então, para eu empreender, eu fiquei 1 ano e meio e montei o meu planejamento financeiro, porque empreender, minha gente, não é fácil, né? Você assume todos os papéis e você tem que ter uma reserva financeira. Então, se você for montar qualquer negócio, você tem que presumir que se antes de 2 anos você tiver lucro e conseguir se sustentar totalmente desse negócio, o negócio é maravilhoso. O negócio é maravilhoso. Quer dizer que tudo caminhou muito bem. E a verdade, nua e crua, é que tem esse tempo de maturação, né? Como foi esse auxílio, se você teve, ou se foi... se você teve algum auxílio profissional para isso, a gente não se conhecia, então na época você não teve esse auxílio meu, mas como que foi isso e qual foi esse teu planejamento? Você considerou um fluxo de caixa? Como foi isso para você nessa transição de carreira no teu planejamento financeiro? Vamos lá. O Relações Públicas, a essência do Relações Públicas é o planejamento.
certo? Isso já é implícito na profissão. Se relações públicas chegar para você com qualquer outra palavra que não tenha, antes dessa outra palavra, a palavra planejamento, corra, fuja para as colinas. Sim. Então, dentro dessa minha essência profissional, eu já tinha como premissa o planejamento. Eu acho que eu já contei para você e conto sempre para os meus clientes que eu tenho planejamentos de vida a cada 10 anos. Perfeito. Então, eu vivo hoje o que eu planejei lá atrás e eu já estou vivendo um novo planejamento para daqui aos próximos 10 anos. O que eu vou viver daqui a 10 anos, ele já está em curso agora. Perfeito. E aí, o que acontece? Saindo dessa empresa, né, como eu tive 1 ano e meio antes todo de exposição àquilo que eu queria fazer, né, e esse 1 ano e meio, pense assim, eu sabia que ali já não daria mais para mim, né, viver aquela realidade corporativa já não me pertencia mais por uma série de fatores. Emocionais, de propósito de vida, entendeu? Não é nem conciliar, eu já estava num momento em que os meus filhos, a minha filha mais velha já era adulta. Então, eu olhei para todo aquele cenário e o fato de ter estabilidade financeira também nesse período, o que aconteceu? Por exemplo, qual foi o planejamento? A partir do momento que eu decidi estudar fotografia, eu falei, pera lá, para que esse negócio funcione, eu preciso investir. Eu preciso do dinheiro para poder colocá-lo em casa? Não, porque o meu marido também estava estável financeiramente. Então, eu comecei a fazer o meu planejamento utilizando tudo o que eu ganhava em relação ao que eu fizesse de fotografia e mais de 50% daquilo que eu recebia da própria empresa, eu investia nos cursos e em equipamentos. Porque quando a gente vai para a área audiovisual, é tudo muito caro. Né? Se você quer realmente bons equipamentos, você tem equipamentos na ordem aí de 20 mil, 30 mil reais, se você for pensar em corpo e lente. Então, assim, são equipamentos muito caros. Então, existe realmente, você precisa ter um planejamento para você ou adquirir isso a médio e longo prazo, ou você ter um capital guardado e pegar esse dinheiro e fazer Faz o investimento de uma vez e você equipa a tua empresa, exemplo. Exatamente. E aí, como eu tinha essa margem, o meu planejamento foi esse. Eu vou utilizar o que eu ganho fazendo esse primeiro investimento no médio e longo prazo, porque eu não tinha previsão nem de ser demitida. Sim, entendi. Então, começa por aí. Né? Você, na época, procurou tinha alguma ajuda? Tinha... as pesquisas que eu fiz aqui no Brasil, o tema transição de carreira, ele começou a ser muito pesquisado mais aprofundadamente 2020 para cá, né? E a última pesquisa que eu vi em 2020, dos respondentes, 63% estavam em busca de uma transição de carreira e 48% já haviam feito uma transição de carreira, né? E por isso que eu digo, não é coincidência, mas eu acho que a Covid-19 trouxe abrir os olhos para o que eu estou fazendo, o que eu faço, qual é a minha função no mundo e qual é o meu propósito no mundo. E acredito que as pessoas pensaram mais isso em todos os termos, né? Muita gente começou a olhar que não queria mais viver num apartamento pequenininho, queria ter uma casa de praia, né? Muita gente passou a olhar os investimentos de uma forma diferente. No nosso meio, muitas pessoas que sempre tiveram pavor a olhar seguros, por exemplo, de saúde, uma boa contratação de um seguro para caso você fique ausente do seu trabalho por uma doença, né? E as pessoas não queriam ouvir falar sobre isso, e depois da Covid elas falaram assim, eu tive um impacto, eu tive uma experiência e eu quero rever muitas das coisas. E o seu movimento foi antes. Bem antes, foi em 2014 para 2015. Foi bem antes. Mas olha só que interessante, eu sempre eu viajava muito. Eu falo que assim, ser mineira acaba assim, possibilitando o fato de você viajar mais de carro. Então, assim, a gente viajava muito de carro, até para outros estados. E
boa parte dessas viagens que eu e Francisco fizemos, a gente conheceu, por exemplo, hoje a gente escuta muito falar em hotel charme, pousada charme, né? E a gente fazia algumas viagens e em algumas dessas viagens a gente conheceu pessoas que fizeram transição de carreira. Olha só que interessante. Os meninos eram pequenos e a gente fez uma viagem para Porto Seguro, nós ficamos hospedados numa pousada charmosíssima. E o dono da pousada era um desembargador que aposentou e ele, na verdade, ele não fez uma transição de carreira, mas ele largou todo o escopo dele, né, em Brasília, porque ele era de Brasília, para ir para Porto Seguro viver uma nova vida, né? Então, assim, eu comecei a ter acesso a esse tipo de pessoas que ou resolviam porque foram visitar um lugar e se apaixonaram por aquilo, começaram a fazer uma revisão da própria vida e viram que era melhor fazer uma transição de carreira para ter mais qualidade de vida, tempo com a família, do que ficar vivendo aquele sonho que era um sonho que demandava dele um esforço que a própria remuneração não valia a pena. Eu costumo pensar que não existe o tempo certo para poder fazer uma transição de carreira. Exato. Mas existe o momento certo. Sim. Entendeu? E esse momento certo de se fazer uma transição de carreira é exatamente o momento de reavaliação. Também acredito piamente que nós mudamos muito ao longo da nossa trajetória. Sim. Né? Da nossa trajetória de vida. Que amadurece, né? Envelhecimento muda muita gente sobre o ponto de vista de perspectivas de mundo também, Total. Né? E se a gente pega os grandes filósofos, eles falam que amadurecimento não é idade. Exato. Amadurecimento é decisão. Exato. Então, eu posso ter 25 anos, entendeu? E ter amadurecido a ponto de vislumbrar que viver determinada situação por um período não vai me trazer mais qualidade de vida e nem vai ao encontro do meu propósito de vida. Porque isso também eu acho que é primordial. Você entender quem é você, quem sou eu. Hoje, assim, e esse entendimento aconteceu para mim depois dos 45 anos, né? Assim, de uma forma plena. Um pouco antes eu comecei a perceber determinadas coisas que me incomodavam profundamente, mas eu posso falar que depois dos 45 anos foi que eu realmente consegui amadurecer. E amadurecer num aspecto em que, para mim, o trabalho é essencial, mas a qualidade de vida anda junto. Sim. Né? E aí existem coisas que você só pode se dar ao luxo quando você é realmente o comandante do navio. Não tenha dúvida. Porque se você for comandado, não tem como você tomar determinadas atitudes. Sim. Em prol do seu bem-estar pessoal, emocional, financeiro. Entendeu? Porque aí entra a questão do dinheiro. Sim. Né? O que é, para mim, hoje, valor? Né? É qualidade de vida. Como é que eu tenho uma qualidade de vida plena? O dinheiro está nisso aí. O dinheiro está em tudo. Ele está, exatamente. Mas ele é o meio. Ele não é o fim em si mesmo. Não. Então, a gente sempre fala aqui no Ápice que a gente ajuda os nossos clientes a montar essas estratégias que eles querem utilizar como planejamento de vida. Então, como planejamento de vida, a gente não tem só hoje. Pelo contrário, a gente tem uma geração que está muito imediatista. Mas, gente, quem tem 18, 20 anos, você vai chegar aos 50? Fácil. Então, a gente vai chegar aos 50, se você for saudável, sim. Mas a gente chega lá, né? O longo prazo, ele vai existir para todo mundo. E o que a gente tem muito senso no Ápice é como eu posso ajudar o nosso cliente, como a gente ajuda o nosso cliente, os nossos clientes, a ter em toda essa trajetória o dinheiro como amigo.
Porque na nossa sociedade a gente tem ainda tem reflexos de que o dinheiro é endemonizado, mas ele não é, ele é um meio maravilhoso. E aí eu quero te trazer já pós-transição de carreira, né? Você não teve um planejamento, ou seja, você construiu esse planejamento de o meu ganho eu vou transformar em aquisição de material de qualidade para o que eu farei, né? Que foi esse tempo. E quando você saiu da empresa, você já estava com tudo mais ou menos pronto, entre aspas, porque a gente nunca está pronta quando começa o dia a dia, né? Esse pós-transição, né? Como que você trouxe o planejamento financeiro como seu aliado? Essa questão do planejamento financeiro e entra também que, para mim, né, no meu ponto de vista, é muito importante dar valor ao seu trabalho. Sim. Né? Quando eu dou valor ao meu trabalho, quando eu sei que quanto custa esse copo, quanto custa essa caneta, eu começo a pensar que se eu cuidar bem dessa peça, esse investimento, ele tem um tempo de vida superior à situação de não cuidar. Perfeito. Né? Então, eu sempre tive muito cuidado com tudo que é meu. Então, eu acho, para mim, começa no cuidado. Eu realmente cuido. Eu tenho cuidado com a minha família, eu tenho cuidado com os meus filhos, eu tenho cuidado com as minhas coisas e eu tenho cuidado com o meu negócio. E o nível de importância para cada um deles é o mesmo. Não sei como é que eu consigo, mas vai. A gente, no fim do dia, consegue, né? A gente consegue. É o meu 100%. Pode ser que na visão do meu filho, do meu marido, da minha filha, dos meus clientes, eu esteja dando o meu 1%, né? Como diz o nosso artista local, o meu 1%. Mas é o meu 100%. Entendeu? Então, eu sempre penso que o cuidado ele é essencial. A gente precisa cuidar do nosso dinheiro da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde, da nossa inteligência, não é? Da nossa aquisição cultural. Sim. Não vejo como colocar isso em parcelas, em porcentagens diferentes. Sim. Né? Então, assim, para mim, eu acho que o cuidado. Maravilha. Claudinha, trazendo o último estudo aqui da Forbes, eles colocam aqui 7 pontos, né? Bons e eficientes para um planejamento de uma transição de carreira. Quando a gente conversa aqui, você me trouxe todos esses passos que você fez. E na época que você fez, e muita gente ainda faz de forma muito empírica, eu consegui aqui pontuar algumas coisas não empíricas, né? Então, o que a gente falou de identificar detalhadamente o processo foi o que você fez, né? Então, você estudou o que você gostaria de fazer, para onde que eu vou numa transição de carreira. E, gente, é muito sério isso. Quando alguém faz uma transição de carreira porque está chateado na empresa que está, ou no local de trabalho que ele está, normalmente não dá certo. Ou você vai ter um desgaste tão grande para fazer aquilo porque você não pensou antes. E no seu caso, não, você pensou. Você pensou por um ano, você estudou por um ano. Então, isso é identificar detalhadamente o negócio que você quer fazer, né? Quais as profissões que precisam da sua habilidade? Então, você foi entender a sua habilidade, né? Para falar aonde que eu chego, quais são as profissões que precisam que eu chegue, né? E o que você faz hoje é retratar e dar mentorias para profissionais, empresas e empreendedores que não têm não sabem como fazer esse posicionamento, e você faz isso muito bem. Então, você identificou o nicho que você quis trabalhar. Eu estou trazendo que você fez um pouco empírico para o que realmente né? É um plano de desenvolvimento. Então, desde você ter pego o recurso para começar a investir em todo o mapeamento, em todo o seu recurso de fotografia, materiais que você ia utilizar em médio e longo prazo, você fez isso também. Nossa, que coisa incrível, Claudinha. Eu fiz o dever de casa. Você fez o dever de casa quando ainda era empírico. E eu acho isso muito
muito valoroso, né? Porque às vezes a gente acha que só quem estudou, né? Em Harvard você aprende isso. A vida ensina isso também, né? E a gente tem que dar valor a quem tem experiência, porque a experiência ela vem tanto da parte teórica, mas a prática, ela faz transformações absurdas. Atualizar currículo e perfil, você fez isso, você começou a ter uma mobilidade, né, dentre o assunto que você queria. Público-alvo, você fez isso, mesmo que empiricamente, você falou, quem precisa? Quais são os profissionais que eu posso atender, o público-alvo né? não foi tão empiricamente, né? Já foi em outra fase? Não, porque assim, veja bem, quando a gente pensa na minha profissão como relações públicas, lá atrás, eu te disse que a base de um bom relações públicas para executar um trabalho não é o planejamento. Então, para um planejamento estratégico, você tem que seguir etapas, entendeu? Então, o que eu fiz foi trazer o planejamento estratégico da comunicação social para o meu negócio. Perfeito. O que é que não entrou nesse planejamento estratégico que está muito ligado a finanças? Tá? Eu não tive uma orientação financeira para poder fazer a minha transição de carreira. Uma orientação que talvez vislumbrasse, e eu acabei fazendo isso depois já do carro andando, né? Eu construí o carro, coloquei ele para andar e depois fui equipando. Foi a questão de investir. Reinvestir o meu dinheiro. Sim. Isso, e eu falo que essa parte, hoje, para qualquer profissional, qualquer um, de qualquer área, se ele pegar um livro de planejamento, ele vai conseguir visualizar todas essas etapas que essas grandes escolas falam. Mas tem uma que eu acho que é muito específica e não entra muito na questão do planejamento, entra como, não é nem como administração financeira, mas seria fluxo de caixa, entradas e saídas e tal. Isso você consegue vislumbrar no momento de fazer o investimento. Não é que você precisa ter o capital, não é? Capital de giro. Ok, tudo isso um planejamento estratégico contempla. O que eu senti falta foi, pronto, eu estou trabalhando, agora eu tenho um recebimento, uma receita. E aí? Que vou deixar isso aonde? Ela vai ficar na poupança? Porque aí entra um outro lado que eu vejo que não é falho, mas o mercado talvez tenha um universo muito grande para trabalhar, é que o profissional, ele começa a ganhar dinheiro, certo? Então, vamos supor que, enfim, vamos pegar qualquer pessoa que esteja hoje empreendendo, que ela tenha uma receita mensal ali de R$25 mil, tá? Vamos pensar que sobra para ela todo mês 5 mil. Depois que ela paga custos, enfim, sobrou para ela 5 mil. Talvez, se ela não tiver maturidade, ela vai deixar aqueles 5 mil ali e ela vai gastar aquilo com besteira. Ela vai gastar. Entendeu? Quem não tem acompanhamento. Quem não tem acompanhamento vai gastar. E aí, se ela pega esse dinheiro e ela sabe o que fazer com ele, pronto, ela está bem. Isso aconteceu comigo com o carro andando. Equilibrando vários pratinhos, e aí você se viu assim, o que eu faço agora com isso? Exatamente, porque começou E aí, realmente, porque quando você faz um bom trabalho, aí a gente está entrando num outro aspecto, mas quando você faz um bom trabalho, né? Pós-transição, da sua... Se você realmente é um bom profissional, você faz um bom trabalho, você vai ter retorno do seu investimento. Perfeito. Ele pode ser no curto, médio ou longo prazo, mas você vai ter retorno desse investimento. Exato. A partir do momento que você tem esse retorno, se você não tem uma orientação financeira para poder falar com você assim, olha, você já tem, isso aqui já está organizado, mas e o que você está fazendo com isso aqui? Onde é que você vai colocar isso aqui? Como é que isso aqui pode te dar um retorno também tão bom quanto esse outro que é o seu negócio principal? Sim. Isso aqui não precisa ser um negócio, mas vai ser... Né, preservação. Mas é a sua preservação. É o que garante seu legado, Pronto. Sua longevidade. Ainda bem que isso aconteceu comigo precocemente,
Antes da pandemia. Uhum. Por quê? Porque antes da pandemia, eu vi isso e me senti perdida. E olha só que coisa interessante. Eu tenho um vizinho que ele é economista. É. E ele os nossos filhos, né, são muito amigos. O Augusto é muito amigo dos filhos dele. E a gente tem uma proximidade. Uhum. E aí convidei esse vizinho para um vinho e falei com ele. Eu falei, fulano, não vou falar o nome dele, porque senão, né? Falei, fulano, eu quero aprender a investir. Aí ele, Cláudia, mas é muito fácil. Eu falei assim, você me dá aula? Aí ele, dou. Vamos marcar 2 fins de semana, a gente toma um vinho e eu te dou aula. Olha. E aí foi com ele me dando aula sobre investimento, sobre o que eu poderia fazer se eu fosse conservadora, se eu fosse um pouco mais, enfim, ousada, não é? Mas o único lugar que eu não deveria deixar o dinheiro é onde eu estava deixando, que era na tal da poupança. Que maravilha. Que maravilha! É você e quase a torcida do Ceará, do Fortaleza, Pronto. do Show. E aí, ainda temos 2 fins de semana, essa generosidade dele Sim. fez com que eu abrisse os meus olhos e começasse a fazer uma aplicação daquele dinheiro que sobrava. E foi isso que fez com que, na pandemia, eu tivesse uma reserva, porque, assim, quando começou a pandemia, logo ali nos primeiros momentos, eu viajei, quando eu cheguei de viagem, eu já voltei para ficar trancada em casa. Já era o lockdown. Pronto, já era o lockdown. E aí eu tinha fechado negócios por um período. Eu falei, não acho justo ficar com o dinheiro dessas pessoas. Se não vamos fazer o trabalho. Se não vamos fazer o trabalho, mesmo que eu não precisasse devolver, mas eu não acho justo. E o fato de eu não vou poder fazer esse trabalho agora, e ela vai ficar ainda ligada a mim para poder fazer, se ela quiser, lá na frente, eu falei, não. Então, todos aqueles contratos que eu tinha fechado por aqueles meses, né, foram 2, 3 meses, eu devolvi o sinal. Uhum. Alguns, uns 3 ou 4, não, Cláudia, eu não quero que você me devolva. Quando tudo acabar. Quando tudo passar, a gente vai fazer. Era pronto, claro que era claro. E nesse momento eu também já estava fazendo, não é uma transição de carreira, mas um redirecionamento da minha fotografia. Eu já estava realmente nichando em marca pessoal, porque eu comecei a nichar um pouco antes da pandemia. E aí, então, assim, toda essa minha... olhar. Todo esse meu olhar para o financeiro foi que fez com que eu passasse, tanto eu como a nossa família, passasse pela pandemia sem crise. Sem crise. Entendeu? E esse ponto, Claudinha, é tão significativo que você trouxe aqui, porque muitas famílias, muitos profissionais nunca tinham passado por um momento como esse, né? E o mais difícil, eu sempre digo, o mais difícil, gente, é começar. Porque muitas pessoas falam assim, o que sobrar eu vou fazer. Não, o compromisso é com você. Eu sempre falo, quanto que você está disposto a ter de compromisso com você do futuro, né? Então, a gente sempre fala sobre isso, né, Claudinha? Então, do total da sua receita, quanto que você está comprometido com a Cláudia daqui a 10 anos? Esse compromisso é com a gente, porque às vezes as pessoas ainda acham que economizar e investir, ela está fazendo isso e vai beneficiar o banco, ou a corretora, ou o consultor. Fala assim, também, mas o dinheiro é seu. Ele vai trabalhar para você, né? E o momento mais difícil é esse começo. Porque se eu começo a investir R$100, R$1.000, eu posso ter um ganho de 50%. Mas financeiramente ele não vai significar nada para mim. E, gente, não tem ganho de 50%. Não, eu não aprendi. Entrem em pirâmide, por favor, ganho rápido e fácil não existe no mercado financeiro. E o mais difícil é esse começo. Então, a gente sempre fala, primeiro, você tem que ter um compromisso com o seu eu do futuro, com você no futuro, e só começa. Né? Muita gente fala assim, pô, Milena, como é que eu posso ser milionário? Eu falei, você tem que começar. Uma coisa eu vou te garantir, né? Só fica milionário quem começou, quem trabalha muito e quem começou a investir. Mesmo que você trabalhe muito, mas que se você gastar toda a sua receita, você nunca vai ser um milionário.
porque você não vai ter reservas. Sem reservas, você não alcança um patrimônio. Então, minha gente, aqui um apelo, eu e a Cláudia, minha cliente, a gente conversa muito sobre isso. Ninguém tem nada a ver com a sua vida e ninguém paga seus boletos. Não. Então, viva para você, para o seu planejamento do futuro, para uma transição de carreira que você queira fazer, né? E a gente não consegue alcançar uma independência no 100% da palavra se a gente não tem o financeiro equilibrado. Porque a independência, ela, saindo do clichê independência financeira, a sua independência, a independência do ser humano, ela parte de um financeiro estável. Um financeiro estável, uma mulher tem coragem de abandonar o marido que bateu nela. Mas sem o financeiro estável, ela pode não ter coragem de abandonar aquele marido ou aquele relacionamento caótico, né? E essa sua transformação, apesar de ter sido no carro andando, né, Cláudia, traz muita reflexão pra gente, né? Se a gente pudesse resumir, Cláudia, PR, né? Uma profissional de comunicação social, gestora de gente, marketing, transição de carreira. Quais os aprendizados agora? Eu queria que você falasse para a nossa audiência, né? Além de a gente ter falado aqui dos pontos construídos e que eles podem ser cada vez mais eficientes, quem era a Cláudia antes da transição de carreira? Quem é a Cláudia depois da transição de carreira e de todo esse conhecimento? Nossa! É a lei das finanças, nosso podcast, pois é, vamos lá. Antes da transição de carreira, eu acredito que era mais... Eu não posso... Acho que a palavra inocente seria... Enfim, não caberia. Ingênua. Não, é menos estratégica. Perfeito. Eu era menos estratégica. Menos intencional. Opa! Antes da transição de carreira. Palavra, você fala muito, inclusive. Você falou uma coisa aí que você precisa trabalhar muito para poder ficar milionário. Eu hoje também não penso mais assim. Você precisa trabalhar direito. Sim. Porque a gente associa o trabalhar muito a alcançar a exaustão, a exaustão e não a qualidade. E é a qualidade. O trabalhar muito é a qualidade. É a qualidade. Não tenha dúvida. Então eu hoje eu me sinto muito mais estratégica. Foram muitos aprendizados e não são fáceis. Não vou dizer que transição de carreira realmente é complicado. A real realmente é muito complicado. Mas aquela história, não existe o tempo, existe o momento, e o momento pode ser em qualquer idade. Sim. Mas é mais produtivo, menos doloroso, quando você faz realmente um planejamento, quando você tem um passo a passo. Eu não estou satisfeito no meu local de trabalho, porque eu não gosto do meu chefe, do meu colega, do meu trabalho. Então, você olha para aquele cenário e já pensa, onde é que eu quero estar daqui a um ano. Não precisa colocar um prazo muito grande, não. Daqui a um ano, porque se você coloca 5 anos, fala assim, poxa, eu vou ter que aguentar essas pessoas por mais 5 anos, isso aí é um martírio. Né? Se eu já não gosto, então você coloca, se dá um prazo de 1 ano, se organiza para que você tenha uma sobrevida de 6 meses e aí vai para o abraço. Arregaça as mangas. Exato. Porque também nesse 1 ano você começa não. O mais importante desse ano de planejamento é você realmente se descobrir quem você é. Quem sou eu na fila do pão? Tipo isso? Uhum. Quem sou eu na fila do pão? O que eu quero para minha vida? Ponto. Como é que o que eu faço de melhor pode ajudar o outro a melhorar a vida dele? Porque não é sobre mim. É sobre o outro. É sobre o outro. Quando a gente pensa em empreender, não, eu vou empreender, vou ficar milionário porque eu
quero fazer isso. Ok, muito bem, coloca o ego, pega o ego de novo, guarda na gaveta. E tranca. Tranca. Joga, amarra com pedra, entendeu? Joga no mar com calado muito profundo. Não ter perigo dele voltar, porque vai estragar. Não ter problema, exatamente. E aí, quando você entender aquilo que você faz bem, que é o seu propósito de vida, e que você vai poder, com a sua expertise, transformar a vida do outro para melhor, é aí que você tem o momento certo de fazer a sua transição de carreira. E é isso. E a Cláudia hoje é mais intencional e mais estratégica do que era antes da transição. E cuida melhor das finanças. Cuido muito melhor das finanças. Eu tenho amor por juros compostos. É o único almoço grátis que existe, né, Claudinha? Pronto. E você consegue ter além do financeiro, você também construiu tudo à sua volta de forma melhor. Bem melhor. Claudinha, muito obrigada por participar desse nosso papo aqui. Foi ótimo. Que além das finanças, mas a finança está nas nossas vidas, né? É igual a gente respirar, como você falou, quem cuida da saúde, cuida das finanças. Exato. E esse é o nosso propósito, ajudar a vida das pessoas para que elas construam uma vida mais saudável, mais independente, para que elas escolham e possam escolher, possam ter opções de viver. E isso acontece baseado no que você tem, na relação que você tem com o seu dinheiro e na boa relação que você tem com o seu dinheiro. Na boa relação, viu, minha gente? Exato. Boa relação significa tratá-lo bem e tratar-se bem para o seu eu do futuro. Claudinha, muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. Gente, a gente termina mais um Além das Finanças com esse bate-papo super especial de transição de carreira. E eu quero falar uma coisa para todos vocês. Não existe idade, não existe sexo, não existe gênero, não existe religião. Quando a gente sabe quem somos, para que viemos e qual é o nosso propósito, a gente pode tudo, desde que a gente esteja bem assessorado financeiramente. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada pela presença de vocês.